Continuando o nosso conteúdo, então ontem a gente tinha falado do problema produtor-consumidor e eu tinha comentado no finalzinho dessas 4 soluções: semáforo, mutex, monitor e barreira. O que é o semáforo? Vai ser uma variável, um local onde eu vou guardar a quantidade de operações que eu tenho para resolver. Essas operações, para acessar elas, eu dou um up e um down, como se fosse uma corda e vai dormir, do exemplo do produtor-consumidor de ontem. O que esse semáforo vai fazer? Ele vai tentar deixar essas operações de forma atômica e indivisível. Ou seja, a hora que um processo começar a fazer uma ação na memória compartilhada, começar a acessar um trecho dessa memória compartilhada, isso daí vai ser atômico e indivisível, de modo que o sistema operacional não pode interromper o processo. Se o sistema operacional não interrompe o processo, não vai dar aquele problema no produtor-consumidor do consumidor, por exemplo, tentar consumir, sendo que não tem nada na memória compartilhada. Então isso daí vai garantir a exclusão mútua. Para resolver o produtor-consumidor com semáforo, eu usaria 3 semáforos. O semáforo aí é a estrutura que eu uso para isso daí. Um vai ser para contar a quantidade de espaços na memória compartilhada que estão preenchidos, um para contar qual que é a quantidade de espaços vazios, e um que é chamado de mutex, que é de mutual exclusion, ou seja, de exclusão mútua, para garantir o acesso à memória compartilhada só por um processo por vez. Uma outra técnica que pode ser utilizada também é chamada de mutex, de exclusão mútua, que ele vai ter 2 valores possíveis, um para impedido, outro para desimpedido, ou seja, quando um processo quer acessar a memória compartilhada, ele vai ver se está impedido ou se está desimpedido. Se está desimpedido, quer dizer que ele pode acessar essa memória compartilhada. Se está impedido, ele não pode. Então, ele vai chamar isso daí por meio de uma mensagem para travar, o mutex lock. Ou seja, eu travo o acesso à região da memória compartilhada quando eu vou acessar. Terminei de acessar essa memória, essa região compartilhada, destravo, o unlock. Terceira técnica, monitores. Essa técnica ela é implementada nas linguagens de programação. Então são rotinas que a linguagem de programação, que a hora que você vai fazer a programação de um processo, a rotina vai dar uma estrutura para você que permite o sistema operacional tratar da exclusão mútua. Ou seja, o programador só vai usar o que tem disponível na linguagem de programação. Aí fica mais fácil de você resolver isso daí. E a quarta técnica é trocar mensagens entre os processos. Para trocar uma mensagem, o que ele precisa fazer? Para enviar uma mensagem, ele fala qual que é o destino e qual é a mensagem. A hora que ele vai receber, ele fala que está recebendo de uma fonte uma mensagem qualquer também. Só que os problemas que eu tenho nessa troca de mensagem seria esse caso aqui, por exemplo. Se o processo A envia uma mensagem para o processo B e a mensagem se perde na rede, como que o processo B vai saber disso daí? Aí entra um elemento que é chamado de ACK, que é a confirmação do recebimento. A hora que um processo manda uma mensagem para outro, ele espera que esse processo que recebeu essa mensagem confirme o recebimento. Se confirmou, quer dizer que deu certo a troca de mensagens. Se ele não receber isso daí, quer dizer que pode ter acontecido problema nessa troca de mensagens. Só que do mesmo jeito que eu uso o ACK para garantir isso daí, o ACK pode se perder também. Ou seja, eu mandei uma mensagem como se fosse: deposita R$100 na minha conta. O banco recebeu isso daí, só que ele não conseguiu confirmar para mim. Ou seja, eu não recebi a confirmação do banco. Aí eu mando de novo: deposita R$100. O banco vai receber essa segunda mensagem, ele teria que detectar isso daí e falar: ó, é uma mensagem duplicada. Então ele não poderia fazer essa segunda operação. Como que o processo vai saber disso daí? Para mandar essas mensagens eu vou ter número de sequência. Ou seja, como se fosse, eu mando a primeira mensagem, deposita R$100 e coloco um número nela. 15. A hora que eu mandar a segunda mensagem, ela deveria ser com um número 16. Só que como eu não recebi a confirmação da mensagem 15, eu vou mandar de novo ela, deposita R$100. O banco recebendo isso daí, vendo 2 mensagens com número de sequência 15,
ele consegue detectar a duplicada, ou seja, duas trocas de mensagens que foram enviadas porque o processo que recebeu isso daí não confirmou a mensagem lá para o remetente. Além disso, tem o problema da autenticação, né? Como a gente já viu a parte de segurança, a autenticação eu precisaria garantir que eu sou eu, garantir que quem está mandando a mensagem é quem deve ser. Porque senão alguém se passaria comigo, se passaria por mim, se passando, por exemplo, por um impostor enviando a mensagem no meu lugar. E o quarta técnica, barreira, que aí é como se fosse regras que, quando um processo alcança essa barreira, ele tem que esperar todos os processos alcançarem a barreira também para poder continuar o seu trabalho. Então, nessa representação aqui, eu tenho um processo A que está em um ponto, processo B, C e D. Aqui você tem uma barreira. E como se fosse a linha do tempo indo para a direita. Quando 3 processos aqui alcançaram a barreira, eles estão aguardando aqui o processo C, porque só depois que ele acessar a barreira, chegar na barreira, todos os outros processos podem passar para o lado direito. Então a barreira faz com que todos os processos estejam sincronizados, ele só vai avançar para um outro lado, para uma próxima etapa, quando todo mundo passar ao mesmo tempo.